Tudo começou há alguns meses. Eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Tive uma briga muito forte com meus irmãos e nos afastamos muito. Também me distanciei dos meus amigos e a solidão começou a me consumir. Trabalho como gerente de uma fábrica de bonecas e a situação não era melhor lá. Os problemas entre os trabalhadores e a quantidade esmagadora de tarefas me deixavam à beira do colapso. Sentia que estava prestes a explodir. Uma noite, enquanto tentava dormir, aconteceu algo que jamais tinha experimentado. Tive uma paralisia do sono, ou melhor, algo mais. Não podia me mover, sentia como se uma força invisível me prendesse na cama e meu coração batia forte. Isso começou a acontecer uma vez por semana, e à medida que meu estresse aumentava, também aumentavam as paralisias do sono. Eu ficava muito assustada, mas não passava de não conseguir me mover. No final eu me forçava a dormir, a deixar de ter medo. Mas então não só eu não conseguia me mover, como também comecei a experimentar alucinações. A primeira vez uma voz me acordou. Olá. Abri os olhos assustada, achando que era parte do meu sonho, mas então ouvi de novo e posso jurar que estava totalmente acordada. Aquela voz estava ali, vinha ao lado do meu guarda-roupa. É muito estranho, mas não posso dizer com certeza se aquele olá era de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Era um tom de voz que eu nunca tinha ouvido. De repente, assim que ouvi o segundo olá, uma pressão horrível caiu sobre meu corpo. Senti um medo que nunca havia experimentado. Era como se quisessem me puxar da cama. No dia seguinte, me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo, mas as paralisias do sono começaram a ser mais frequentes. Em uma ocasião, senti as mãozinhas de uma criança pequena tentando me alcançar. Em outra, vi uma sombra enorme ao lado da minha cama. Essa coisa devia ter uns 2 metros, quase tocava o teto, e embora não tivesse rosto, eu sabia que estava olhando para mim. Essa sombra era tão negra que se destacava na escuridão do meu quarto. Mas, sem dúvida, o que mais me causou terror foi a noite em que fui acordada pelo choro de uma mulher. Quando abri os olhos, não podia me mover, mas pude sentir claramente, nos pés da minha cama, como se alguém estivesse sentado lá. Meus olhos seguiram o som do choro e eu a vi. Era uma mulher com o cabelo longo e despenteado, sentada nos pés da minha cama, agachada. Seu rosto estava colado aos joelhos e eu podia ouvi-la dizer: "Não, não, não", como se murmurasse enquanto soluçava. Mas não era a única coisa que estava lá comigo naquela noite. Havia uma segunda mulher que eu podia ver ao fundo do meu quarto, ao lado do meu guarda-roupa, escondida. Mal podia distingui-la porque meu quarto é muito escuro, mas podia ver sua silhueta e seus olhos que brilhavam como os de um gato. Ela também murmurava palavras que eu não entendia. Estava imóvel, mas com seu olhar fixo em mim. Quando consegui me mover, levantei imediatamente para acender a luz e fui lavar o rosto, não sem antes acender todas as luzes da casa. Naquela noite, obviamente, não consegui mais dormir. Pesquisei e li que as paralisias do sono frequentemente causam alucinações auditivas e visuais, e isso me relaxou um pouco. Sabia que era coisa da minha mente. Mas então começaram a acontecer coisas mesmo quando eu estava acordada. Coisas que eu já não podia explicar dessa forma. Comecei a ouvir passos descalços caminhando, passos pequenos como de criança, e às vezes também ouvia correndo pela casa. Também comecei a ouvir a risada de uma criança, e com o tempo aquela sombra negra começou a aparecer durante o dia. Primeiro em casa, sim, mas depois também no trabalho. Uma das coisas que mais me assustou e que me convenceu de que tudo era real foi quando uma tia, que estava de visita em minha casa, comentou com minha mãe que tinha ouvido claramente uma criança correndo descalça no quarto de cima. Minha mãe, que também tinha ouvido, pensava que era o filho dos vizinhos, mas quando começou a ouvir esses passos no corredor da casa à noite, percebeu que algo não estava certo. Em outra ocasião, foi ao meu quarto à noite, me acordou
e perguntou o que estava acontecendo. Disse que não estava ocorrendo nada, que estava dormindo, mas ela me disse que foi acordada por um choro. Mencionou que acordou assustada, pensando que algo podia estar acontecendo comigo ou com minha irmã, que dormia no quarto ao lado. O estranho de tudo é que ela disse que quando saiu no corredor para ver, ouviu claramente que o choro vinha do meu quarto, e assim que abriu a porta, o choro cessou imediatamente. Claro que fiquei com muito medo do que ela me disse e fui dormir com ela. Meu pai trabalhava à noite, então havia espaço para nós duas na cama. No dia seguinte, uma colega de trabalho perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia muito cansada. Não aguentei mais e contei o que estava acontecendo. Pensei de verdade que ela não iria acreditar, mas ela me explicou que, às vezes, o estresse atrai entidades negativas. Me recomendou ir à terapia, socializar mais e encontrar formas de me distrair. Segui seus conselhos e, pouco a pouco, as manifestações começaram a diminuir. No entanto, ainda vejo aquela sombra de 2 metros de relance, especialmente quando estou muito estressada, e ocasionalmente ainda ouvimos os passos de uma criança descalça andando pela casa. Os choros de mulher cessaram e espero não ouvi-los novamente, porque essa é a coisa que mais me aterroriza. Também não voltei a ver a mulher que se esconde atrás do meu guarda-roupa. Embora essas experiências tenham diminuído, não consegui perder completamente o medo delas. É mentira que a gente se acostuma a ver coisas. Às vezes me pergunto se um dia elas desaparecerão completamente ou se sempre estarão lá. Oi, Diário dos Pesadelos. Gostaria da permissão para compartilhar uma experiência que não necessariamente aconteceu comigo, mas com minha mãe. Minha família é muito religiosa. Desde que eu tinha 5 anos, sempre frequentamos a igreja. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se tornaram presbíteros, e meu pai também se tornou líder de louvor. Meus irmãos e eu praticamente passávamos todo o tempo na igreja porque tínhamos que estar lá com eles, ajudando no que fosse necessário. Então, de algum modo, acabei servindo no louvor também. Era algo muito cansativo porque, ao sair da escola, tínhamos que ir aos ensaios. Só podíamos descansar um dia na semana, sobretudo quando havia algum evento de evangelização, que era quando o serviço era feito 2 ou 3 dias seguidos, e ao final oferecíamos comida às pessoas. Era uma forma de convidar as pessoas nesses dias para que conhecessem a Deus, principalmente os moradores de rua e os mais necessitados. Nesses eventos via-se de tudo, muitas coisas às quais você acaba se acostumando e que já não te surpreendem mais. Mas lembro que um dia, em um desses eventos, estávamos tocando no louvor quase acabando para ir embora. Lembro-me bem de que havia muita gente, e entre eles um senhor que levava sua esposa. Uma senhora muito alta, bonita, mas com cara de brava, como se estivesse com raiva de algo. Lembro-me disso porque eles estavam sentados bem na frente, em frente ao púlpito. Quando o pastor da igreja disse que se houvesse alguém que quisesse oração se aproximasse, o esposo da senhora o fez. Ele se levantou e caminhou até o pastor. Disse algo a ele. Ficaram conversando em voz baixa por um tempo e o pastor chamou a pastora, sua esposa, e disse para ela se aproximar. Conversaram em voz baixa por um momento e a pastora assentiu com a cabeça. Ela se aproximou da senhora e começou a orar por ela. O pastor virou-se e continuou orando por outras pessoas, e quando a pastora se aproximou para orar pela senhora, ela começou a gritar e se jogou no chão. A pastora continuou orando, e enquanto sua oração se tornava mais forte, a senhora começou a se contorcer no chão como uma serpente, enquanto gritava para ela se calar. Minha mãe se aproximou para ajudar e juntas tentaram orar por ela. Eu estava um pouco assustada, já tinha visto uma libertação antes, mas nunca algo assim.
Era impossível não olhar porque ela se contorcia de uma maneira muito estranha. O pastor também se aproximou para orar por ela, e juntos pareciam estar conseguindo algo porque ela parou de gritar. Mas de repente a mulher levantou a cabeça e lembro que suas pupilas estavam muito dilatadas, quase parecendo que seus olhos eram completamente negros. Quando ela levantou o olhar, parecia estar procurando algo ou alguém. Meu pai, que estava no louvor por ser o líder, nos disse para não olharmos nos olhos dela, para fecharmos os olhos, para cantarmos com força, com muita fé. Eu tentava fazer isso, mas ao mesmo tempo sentia curiosidade de ver o que estava acontecendo, se realmente os olhos dela tinham ficado negros ou se era só minha imaginação. Abri os olhos um pouco e pude ver o esposo da senhora ajudando a carregá-la, levando-a para uma pequena sala ao lado. Minha mãe e a pastora entraram lá e continuamos a cantar até que terminou. Durante o resto do evento, a curiosidade me incomodava porque ninguém saiu daquela sala até que a última pessoa foi embora. A senhora saiu andando muito cansada, com seu esposo a ajudando, agradecendo à pastora e à minha mãe. Minha mãe tinha uma mordida enorme no antebraço, que foi causada pela mulher enquanto oravam por ela. Todos do louvor estávamos comendo e observando, tentando imaginar o que poderia ter acontecido com a senhora para que uma libertação fosse tão intensa e longa. Apenas rimos nervosos e mudamos de assunto. Todos tínhamos entre 10 e 15 anos, então não sabíamos muito sobre o assunto ainda. Por mais que estivéssemos no louvor, não deixavam as crianças participarem de libertações fortes, nem de qualquer evento desse tipo. Naquela noite chegamos em casa por volta das 11 da noite, completamente exaustos. Fomos dormir assim que chegamos. Foi por volta das 2 ou talvez 3 da manhã, quando ouvi muito barulho no corredor fora do quarto. Acordei e percebi que minha irmã mais velha estava chorando. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse para não sair, que nossa mãe não estava bem. Ela é 2 anos mais velha que eu, muito madura e centrada, até hoje muito envolvida na igreja. Ela sempre teve um dom, ou pelo menos é assim que chamamos na comunidade cristã. Ela percebe os espíritos ou demônios que algumas pessoas carregam, pode entrar em uma casa e sentir o que há no lugar. Quando minha irmã me disse para não sair, vi como suas mãos tremiam enquanto olhava para a porta. Ela respirou fundo e saiu. Eu me levantei da cama e me aproximei, mas não saí. Pude ouvir minha mãe vomitando e minha irmã chorando ou tentando orar. Meu pai não estava lá porque, saindo do evento, foi trabalhar. Ele trabalhava em uma fábrica durante a madrugada. Tinha pedido algumas horas de folga para poder estar no evento da igreja, e quando saímos ele foi direto para o trabalho, então não havia mais ninguém a quem recorrer. Senti minhas mãos tremerem e não sabia o que fazer porque minha mãe gemia cada vez mais alto e o ambiente da casa ficava cada vez mais frio, mais escuro, mais pesado. Dei um salto quando minha irmã entrou novamente no quarto. Ela me pediu o telefone da casa. Eu dei e ela saiu novamente, deixando a porta um pouco aberta dessa vez. A ouvi dizer para algo deixar minha mãe em paz, enquanto minha mãe apenas gemia e vomitava. Minha irmã ligou para o pastor, o que só descobri no dia seguinte quando ela me contou. Ela perguntou se ele podia vir em casa porque minha mãe estava muito mal. O pastor disse que não podia naquele momento porque sua esposa também estava passando pelo mesmo que minha mãe, mas disse que poderia guiar minha irmã na oração, ao mesmo tempo que ele orava pela esposa. Disse que o que estava atacando elas era algo muito forte, mas que elas eram filhas de Deus, que conseguiriam superar isso. Eu ouvi minha irmã começar a orar em voz alta e minha mãe vomitava cada vez mais. Só consegui fechar os olhos e dizer em minha mente: por favor, Deus, faça parar, por favor, Deus, faça parar. Não conseguia pensar em outra coisa. Essa frase era a única coisa na minha cabeça. Após cerca de 30 minutos, tudo parecia ter se acalmado.
Aproximei-me da porta e a abri um pouco mais, vendo minha irmã ajudando minha mãe a voltar para o quarto. Minha irmã me disse para dormir, que tudo estava bem, que ela dormiria com minha mãe. Então voltei para minha cama, mas não consegui dormir bem naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via a senhora se contorcendo com os olhos negros. No dia seguinte de manhã, tudo estava como se nada tivesse acontecido. Minha mãe estava preparando o café da manhã, embora parecesse cansada. Durante o café, perguntei à minha mãe o que havia acontecido, se ela estava bem. Em casa, sempre tivemos uma comunicação muito boa sobre tudo. Se alguma vez tivéssemos dúvidas sobre algo, sabíamos que podíamos perguntar e que nos explicariam, que nos falariam a verdade. Minha mãe nos disse que o que aconteceu na noite anterior foi por causa da libertação que havia feito. Disse que a senhora na igreja estava envolvida em coisas horrendas, coisas muito fortes, que puderam ajudá-la, mas que o que tiraram dela tentou atacá-las, a ela e a pastora ao mesmo tempo. Explicou que não esperavam fazer uma libertação tão forte sem preparação, mas não podiam deixar de ajudar porque a senhora estava muito mal. Perguntei à minha irmã se ela conseguiu ver o que estava atacando minha mãe, e ela disse que não conseguiu ver completamente. Estava dormindo quando uma voz lhe disse para se levantar. Uma voz disse que minha mãe precisava dela. Então ela se levantou e algo lhe disse para ir ao banheiro. Quando chegou, viu a porta aberta, mas a luz apagada, e lá pôde ver minha mãe ajoelhada, vomitando, com uma sombra negra pendurada em suas costas, com os braços em volta do pescoço dela. Quando acendeu a luz, não pôde mais ver, não estava mais lá. Nunca mais vimos aquela senhora, mas espero que o que a estava atacando não tenha voltado para casa naquela noite, depois de ser afastado da pastora e da minha mãe. E essa é minha história. Talvez não seja tão forte quanto outros relatos que já ouvi aqui, mas espero que seja de aviso que entidades más realmente existem e fazem de tudo para lhe causar mal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Até os meus 25 anos, morei em uma cidade litorânea. Meu bairro específico ficava a cerca de 15 minutos a pé da praia. Eu diria que cerca de 90% da minha personalidade estava relacionada à praia. Eu surfo há mais tempo do que consigo falar, e seria anormal para mim sacudir um par de sapatos e não ver um pouco de areia cair. Meus dois melhores amigos, vamos chamá-los de Oliver e Thomas, eram extrovertidos, sociáveis e legais pra caramba. Tínhamos 17 anos e éramos obcecados por garotas. Era um sábado à noite no final de maio, apenas algumas semanas antes do término das aulas. A essa altura, meus amigos e eu regularmente testávamos os limites de até onde podíamos ir sem nos meter em problemas. Já tínhamos nossas aceitações nas faculdades dos nossos sonhos, então não nos importávamos muito com o ensino médio. Oliver e eu tínhamos planos de nos encontrar com duas garotas do nosso colégio com quem estávamos nos dando muito bem. O plano era pegar as duas à noite e aproveitar uma noite fresca e ventosa na praia. Tínhamos cobertores e algumas garrafas de bebidas. A combinação perfeita para observar as estrelas na praia. Não recomendo beber e dirigir de forma alguma, mas eu era apenas um garoto estúpido. Cheguei à casa da Emily logo depois das 10. Ela e Jéssica vinham dançando até o carro. Era claro que elas tinham bebido um pouco. Oliver e eu trocamos sorrisos animados. Seria uma noite divertida. Peguei uma rota cênica até uma praia. Era uma viagem de cerca de 30 minutos. O tempo todo, nós quatro estávamos nos divertindo muito no carro, contando piadas e falando sobre alguns amigos em comum. Estávamos todos gostando muito da companhia um do outro. A praia específica que escolhi tinha um caminho de terra pelo qual você podia dirigir.
De lá havia um caminho de areia mais estreito que percorríamos a pé. O caminho era bastante íngreme, mas eu o escolhi porque era menos provável que encontrássemos outras pessoas em um lugar tão isolado. Além disso, essa praia ficava mais longe da calçada principal, então o céu seria mais claro para observar as estrelas. Eu pensei em tudo. Estacionei o carro o mais longe possível no caminho de terra e nós 4 saímos. Oliver e eu carregamos os cobertores e as bebidas. Depois de algumas horas e uma garrafa vazia, Oliver e eu nos encontramos separando-nos. Ele e Jéssica caminharam pela praia e Emily e eu caminhamos na direção oposta. Depois de estarmos separados por uma boa distância e escuridão, joguei meu cobertor no chão e adormecemos embriagados em cima dele. Antes que qualquer coisa acontecesse, Emily ficou tensa. A princípio, pensei que fosse algo que eu tinha feito, mas então ela sussurrou algo. Você ouviu isso? Concentrei minha atenção e forcei meus ouvidos, tentando ouvir algo além do suave som das ondas do mar quebrando. Assumi que ela estava apenas bêbada, mas então, para minha surpresa, eu realmente ouvi algo. Soava quase como um zumbido, como o som que um pequeno motor faria. O som parecia estar se movendo, mas eu não conseguia identificar de onde estava vindo. É nada, eu a assegurei, ansioso para retomar o que estávamos fazendo. E foi o que fizemos. Logo depois, peguei minha camisa da areia e a sacudi antes de vesti-la. Nesse momento, Emily, que ainda estava deitada no cobertor, gritou. Eu me virei para olhar para ela e vi que ela estava apontando para algo. Olhei para cima, mas não consegui ver nada além da escuridão. Sentei-me ao lado dela para conseguir um ângulo melhor e fiquei horrorizado. Do ponto de vista dela, a lua estava perfeitamente alinhada com o que parecia ser um drone flutuando diretamente acima. Ele pairou por mais um tempo antes de disparar para o céu escuro e desaparecer de vista. Tudo fez sentido. Aquele barulho que ouvimos antes era o drone. Fiquei com raiva de mim mesmo por não ter percebido na hora. Depois, fiquei com ódio da ideia de ter sido observado o tempo todo. Olhei para Emily e pude ver que ela tinha exatamente o mesmo sentimento. Ela colocou a cabeça nas mãos e começou a chorar. A consolei da melhor maneira que pude antes de sugerir que voltássemos para o carro. Nós 2 chegamos ao carro e encontramos Oliver e Jéssica lá. Expliquei rapidamente a situação. Os 2 ficaram sem entender e pude sentir a alegria no ar literalmente sendo sugada. Comecei a dirigir em silêncio na direção da casa de Emily, eventualmente tentando animar o ambiente com alguma conversa. Não funcionou, no entanto. As meninas concordaram que não se sentiam seguras em casa ainda. Era um sábado à noite, então eu não me importava de ficar fora até tarde. Perguntei se poderíamos ficar na casa de alguma delas. Ambas balançaram a cabeça, dizendo que seus pais não permitiriam. Minha casa estava fora de questão pelo mesmo motivo, assim como a de Oliver. Decidi pedir a Oliver que ligasse para Thomas, o que ele fez. A casa de Thomas era enorme e seus pais eram super tranquilos. Era honestamente o lugar perfeito. Para nossa alegria, Thomas estava livre. Estacionei na entrada da casa dele e desliguei o carro. Oliver e as 2 meninas começaram a caminhar em direção à porta da frente, e eu disse a eles que os alcançaria em um segundo. Eu precisava de um segundo para pensar sobre tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu estava mais abalado do que estava deixando transparecer. Então encostei minha testa no volante e fechei os olhos na tentativa de me acalmar um pouco. Honestamente, aqueles poucos segundos com os olhos fechados realmente ajudaram. Instintivamente, peguei meu telefone, que eu nem tinha tocado desde o incidente. A tela se acendeu e eu olhei para a única notificação que estava no display. Tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Meu corpo inteiro congelou enquanto eu olhava horrorizado para a única notificação. AirTag encontrado se movendo com você.
Para quem não sabe, AirTag é um rastreador colável da Apple. Todas as emoções que eu tinha acabado de expulsar do meu corpo voltaram com força total. Nós estávamos literalmente sendo rastreados. Saí do meu estado de paralisia e pulei para fora do carro, examinando cada centímetro do veículo. Nada no para-choque dianteiro, nada na grade e nada na parte de trás. Comecei a ficar desesperado, verificando os assentos e virando os tapetes do chão. Nada. Não encontrei absolutamente nada. A essa altura, o suor escorria pelo meu pescoço e eu podia sentir os pelos dos meus braços e pernas arrepiados. Fiquei de joelhos e comecei a examinar a parte de baixo do meu carro. Cheguei ao pneu do lado do motorista e comecei a sentir ao redor do arco do pneu. E lá estava. Estava literalmente colado na parte de baixo do arco, impossível de encontrar se você não soubesse o que estava procurando. Segurei na minha mão por alguns segundos antes de jogá-lo no chão e esmagá-lo em pedaços. Quem quer que tenha nos observado na praia com aquele drone sabia onde estávamos. Eu não me sentia seguro na entrada da casa de Thomas. Peguei um dos pedaços quebrados do AirTag e corri para a porta da frente. Contei a todos o que havia descoberto, mostrando os pedaços para provar. Eles estavam ainda mais horrorizados do que eu, especialmente as meninas. Eles verificaram seus telefones e viram a mesma notificação. Thomas estava particularmente mais irritado porque poderíamos ter sido rastreados até a casa dele. Depois que o pânico diminuiu, passamos o resto da noite no porão e acabamos dormindo lá. Algumas semanas se passaram e nada aconteceu. Honestamente, meus amigos e eu ficamos felizes por esquecer tudo, assumindo que estava completamente no passado agora. A única maneira que podíamos racionalizar era que algum pervertido queria assistir alguns jovens se divertirem na praia e rastrear o carro deles para assustá-los. Era assustador pensar nisso, mas ficamos aliviados por a situação não ter se escalado. Em um domingo de manhã, cerca de 3 semanas após o incidente, recebi uma ligação de Thomas. Ele gritou ao telefone para eu dirigir até a casa dele o mais rápido possível. O que eu fiz? Quando cheguei lá, ele estava parado na entrada com uma expressão preocupada e alguns papéis na mão. Fiquei confuso até perceber o que ele estava segurando. Não eram papéis, mas sim fotos. As examinei mais de perto. Eram fotos minhas daquela noite na praia. Eram granuladas e mal iluminadas, mas você podia ver claramente Emily e eu em uma posição comprometedora. Fiquei enojado. Só podia imaginar como Emily se sentiria ao descobrir. Sem saber o que fazer, ligamos para a polícia e explicamos a situação. Eles nos disseram que não podiam fazer praticamente nada, mas insistimos para que pelo menos escaneassem as fotos em busca de impressões digitais. Eles eventualmente nos retornaram dizendo que as fotos não revelaram nada. Emily estava apavorada que quem as enviou tentasse chantageá-la, e eu temia o mesmo. A experiência foi absolutamente traumatizante. Felizmente, nada mais aconteceu depois disso, provavelmente porque envolvemos a polícia. Emily nunca mais foi a mesma comigo depois do que aconteceu, e eu não posso culpá-la. Só posso esperar que essas fotos não apareçam mais tarde na minha vida. Meu nome é Vianney Marroquin e finalmente tomei coragem para compartilhar uma história que não pertence apenas a mim, mas também ao meu marido e a 2 amigos muito queridos. Minha melhor amiga se chama Lídia e seu marido Victor. Naquela época eles estavam viajando conosco de carro. No final você entenderá por que é uma história delicada e por que tive que pedir autorização para compartilhá-la. Faço isso com o propósito de prevenir as pessoas para que saibam que o mal está em todos os lugares e que devem sempre se cuidar. Era o ano de 2017. Como já comentei,
Nós estávamos voltando de uma viagem de casal que fizemos para Cancún. O avião pousou em uma cidade que fica a cerca de 3 horas de onde moramos. No aeroporto deixamos nosso carro e de lá pegamos a estrada para voltar para nossa cidade. Já passava das 10 da noite. Estávamos a pouco menos da metade do caminho, na completa escuridão e rodeados apenas por mato, quando de repente minha amiga e seu marido nos alertaram sobre algo que estavam vendo entre os arbustos. Meu marido diminuiu a velocidade e notamos que algo se movia no mato. À medida que nos aproximávamos, a imagem foi ficando mais clara. Eram 3 mulheres vestidas de preto, de mãos dadas, rodeando o que pareciam ser 2 lápides. Ver isso me deu arrepios. É algo que você não está acostumado a ver. Algo verdadeiramente aterrorizante. Pareciam estar fazendo algum tipo de ritual no meio do nada. Quando elas perceberam que estávamos observando, viraram-se e nos encararam de uma maneira tão assustadora que não consigo nem descrever. Elas nos olhavam fixamente, sem desviar o olhar por um segundo, com um olhar desafiador, quase como se estivessem nos ameaçando. Eu disse ao meu marido para acelerar, pois senti muito medo e não queria problemas nem nos colocar em perigo. Era evidente que aquelas mulheres eram perigosas e não tinham boas intenções. Avançamos um pouco até perdermos elas de vista. Paramos em um posto de gasolina para ir ao banheiro, e enquanto estávamos lá, minha amiga não parava de dizer que precisávamos voltar, pois talvez aquelas mulheres já tivessem saído do lugar e ela queria ver o que elas tinham feito ali, pois tinha certeza de que haviam deixado algum tipo de feitiçaria naquelas covas abandonadas. Minha resposta imediata foi não. Realmente não queria voltar. Estava com muito medo e ainda tinha na minha mente o olhar macabro daquelas mulheres. Não queria nos colocar em perigo, mas no final me deixei convencer. Não sei nem como aceitei voltar àquele lugar. Disse que se elas estivessem lá, voltaríamos imediatamente, muito antes de elas perceberem nossa presença, ao que todos concordaram. Mas para minha surpresa, quando nos aproximamos do lugar, vimos que elas já não estavam mais ali. Meu marido encostou o carro e minha amiga foi a primeira a descer. Não precisávamos nos adentrar muito no mato para ver as lápides, e foi por isso que me senti confiante em sair do carro também, pois se aquelas mulheres voltassem, poderia correr de imediato para o veículo. Bem, também não vou mentir, estava muito curiosa. Quando chegamos, notamos que havia cinzas em cima das lápides, como se tivessem queimado algo ali. À primeira vista não vimos nada, até que minha amiga se agachou e tirou algo de entre os arbustos que rodeavam uma das lápides. Eram trabalhos de feitiçaria. Ela os tocou com as mãos e foi a única que o fez, pois nem seu marido quis ajudá-la a desfazer aquelas coisas. Lembro que um desses trabalhos, e o que mais me impactou por ser nojento e grotesco, era uma pomba morta, com o peito costurado e dentro dela havia um papel e uma foto de uma mulher. Minha amiga abriu com um estilete do marido e começou a desfazer tudo o que aquelas mulheres macabras tinham deixado naquele lugar. Minha amiga sempre foi muito corajosa, mas até aquele momento eu não conhecia o nível de sua coragem, pois só de ver tudo aquilo eu já estava tremendo e não parava de abraçar meu esposo. Eu estava muito nervosa, pois temia que aquelas pessoas voltassem ao lugar e nos vissem desfazendo suas nojeiras. Tinha medo do que poderiam fazer conosco, então comecei a apressar minha amiga, até que finalmente ela terminou de desfazer tudo o que havia encontrado, que facilmente eram uns 5 trabalhos. Entramos no carro e saímos de lá imediatamente. Eu estava impactada com tudo o que havia acabado de ver, pois entre esses trabalhos de feitiçaria havia a foto de uma menina menor de idade, que teria no máximo uns 10 anos. Não conseguia conceber como esse tipo de pessoa queria prejudicar uma criança, simplesmente não entrava na minha cabeça. Embora me sentisse aliviada de que minha amiga tivesse desfeito tudo aquilo, não sabia que o pior estava por vir, pois eu não sabia absolutamente nada sobre feitiçaria ou esse tipo de coisa. Desconhecia totalmente que não se pode tocar um trabalho de feitiçaria com as mãos,
Não sabia o quão perigoso aquilo era até pouco tempo depois. Minha amiga de repente começou a adoecer. Pouco a pouco foi se deteriorando mais e mais, até que fez exames e descobriu que tinha câncer, o que pegou a todos de surpresa, pois ela era uma pessoa muito saudável que adorava fazer exercícios. Ninguém conseguia entender. Tudo aconteceu da noite para o dia. Mas isso não era tudo, pois minha amiga, em seus últimos dias, dizia que algo a estava perseguindo. Seu marido me contou que à noite ela acordava gritando, dizendo que havia algo observando-a enquanto dormia. Uma mulher que estava quase só pele e osso, com olhos grandes e completamente negros. Ela dizia que via essa mulher todas as noites, mesmo estando com seu marido. Alguns meses depois, minha amiga faleceu, mas seus últimos dias foram um inferno. Depois de um tempo, Victor, seu marido, compartilhou conosco que ele viu a mesma figura. Nos últimos dias, ele sentiu uma vibração horrível na casa, e foi então que decidiu chamar um sacerdote, que lhes disse que havia algo muito ruim na casa, e que provavelmente era o causador de tudo o que eles estavam passando. O sacerdote não pôde fazer muito, apenas abençoou a casa, mas isso serviu de muito pouco, pois tudo continuou igualmente insuportável, e poucos dias depois minha amiga faleceu. Ele nos contou que tinha conversado com a irmã sobre o que sua esposa tinha feito naquela noite, e ela foi quem lhe disse que provavelmente, ao tocar aqueles trabalhos de feitiçaria sem proteção, ela havia levado algo consigo para casa ou feito com que a feitiçaria se voltasse contra ela. Foi então que eu me tornei obcecada e comecei a pesquisar muito sobre o assunto, e pude confirmar o que a irmã de Victor havia dito. Juro que naquele momento me senti tão culpada por tudo, por ter seguido a ideia de voltar àquele lugar e por tê-la deixado tocar aquelas coisas. Não passa um dia sem que eu pense no que teria acontecido se eu tivesse dito que não voltaríamos lá. Isso é algo que já tratei em terapia, pois não conseguia lidar com a culpa sem a ajuda de um profissional. E depois de todos esses anos, decidi compartilhar a história da minha amiga, claro, com a autorização de seu marido, pois sua história precisa ser ouvida e talvez ajude a prevenir outras pessoas. Prefiro não dar minha localização exata. Dessa forma, me sinto mais seguro ao contar minha história, e em breve vocês entenderão o porquê. Eu estava viajando pela estrada com 2 primos da minha idade. Naquela época, tínhamos 22 anos. Havíamos feito uma viagem curta para a praia durante um fim de semana, mas já era domingo à noite e precisávamos voltar, pois um dos meus primos e eu estávamos na faculdade e tínhamos aulas na segunda-feira. Eram 17h30 e ainda faltavam cerca de 2 horas para chegarmos à nossa cidade. A cada minuto que passava, íamos ficando sem a luz do dia. De repente, meu primo, que estava dirigindo, nos avisou que o combustível estava acabando e que precisávamos abastecer urgentemente, senão ficaríamos parados na estrada. Nós o xingamos por não nos avisar antes. Ele se desculpou, dizendo que, por estarmos conversando, não percebeu, pois já havíamos abastecido antes de pegar a estrada, por isso ele não estava preocupado. Mas enfim, procuramos no mapa do celular um posto de gasolina, mas não havia nenhum por perto. O mais próximo ficava a pouco mais de 1 hora, já quase chegando à nossa cidade. Finalmente encontramos um que estava a 30 minutos de distância. O problema era que precisávamos nos desviar porque esse posto ficava em uma cidade muito pequena, entrando em um caminho de terra. Não tínhamos outra opção a não ser ir até lá, pois seria mais perigoso ficar com o carro parado na estrada à noite. Indiquei ao meu primo onde ele deveria virar, e o caminho parecia muito sinistro. Estava deserto, muito escuro, e tínhamos que ir devagar, pois a estrada era de pedras. Todos estávamos tensos, sentindo um medo inexplicável, mas não de coisas paranormais, e sim da criminalidade. Já adentrando aquele caminho,
que parecia eterno, de repente vimos uma construção abandonada e do lado de fora havia várias sacolas pretas de lixo, das grandes. Achamos aquilo muito estranho e ficamos olhando com curiosidade. De repente vimos que uma das sacolas se mexeu, havia algo vivo dentro dela. Todos nós vimos aquele movimento brusco. Meu primo soltou um palavrão de susto e começou a frear lentamente. Eu perguntei o que ele estava fazendo. Disse para ele não frear, pois estávamos correndo muito perigo naquele lugar. Mas ele respondeu: "E se houver algum animal dentro da sacola ou vários?" Ele disse que precisávamos ajudá-los, pois não era raro as pessoas abandonarem animais como se fossem lixo. Meu outro primo, que estava no banco de trás, disse que não sairia do carro. Nos disse para irmos se quiséssemos, mas que fizéssemos rápido, pois estávamos em um lugar perigoso e já era tarde. Para ser honesto, eu também não queria sair. Tudo me dizia para não fazer isso. O medo muitas vezes nos impede de cometer erros ou imprudências, e eu gostaria de ter dado ouvidos ao meu medo naquele momento, mas não quis deixar meu primo sozinho, então saí com ele. Com as lanternas dos nossos celulares, caminhamos até a sacola que se mexia. O lugar cheirava muito mal. Eu disse para ele abrir apenas aquela sacola que se mexeu, deixaríamos as outras como estavam. Nos aproximamos da sacola, e eu segurei o celular dele para que ele pudesse abrir, enquanto eu iluminava com os 2 celulares. Ao abrir a sacola, mãos, pés e outras partes de corpos humanos começaram a cair. Não havia nenhum animal lá, apenas partes de corpos humanos. Meu primo começou a passar mal. Eu fiquei parado olhando para aquela atrocidade, sem reagir. Não foi por curiosidade mórbida, acreditem. Eu queria correr, mas estava tão nervoso que não conseguia me mover. Depois disso, tudo ficou confuso na minha mente. Só me lembro que um dos meus primos me puxou pelo braço e me empurrou para dentro do carro. Então, saímos dali e fomos para o posto de gasolina naquela região. E foi quando consegui reagir, pois não conseguia processar tudo o que meus olhos tinham visto. Comecei a tremer. Meu primo, que estava dirigindo, não conseguiu continuar. Então seu irmão assumiu o volante. O pior de tudo foi que tivemos que voltar pelo mesmo caminho, pois não havia outra saída daquele lugar. Meu primo dirigiu o mais rápido que pôde pelo caminho de terra. Eu estava abaixado, não queria ver aquela cena de novo, só queria sair dali e acabar com aquele pesadelo. Senti um grande alívio quando meu primo disse: "Já estamos de volta à estrada, já passou." Mas na verdade aquela frase se referia apenas àquele momento horrível que vivemos, pois realmente não passou completamente. Me deixou marcado para o resto da vida. Eu não deveria ter visto aquilo, não desejo isso a ninguém. Uma coisa é certa, aquela sacola se mexia, algo se mexia dentro dela e nenhum de nós conseguiu encontrar uma explicação para isso. Começar um novo emprego é sempre uma mistura de empolgação e nervosismo. Quando consegui um trabalho no centro de Los Angeles, eu só estava procurando por um dinheiro extra antes de começar meu último ano da faculdade. O lugar tinha brinquedos, jogos e barracas de comida, mas a principal atração era a casa de diversão, que se transformava em casa assombrada depois do anoitecer. Era uma estrutura sólida que, acredito, costumava ser a mansão de alguém ou algo assim. Fui designado para gerenciar a casa de diversão. Parecia simples o suficiente: guiar os visitantes para dentro, garantir que tivessem um tempo divertido e seguro e observá-los saírem. No começo tudo parecia tranquilo, mas então comecei a notar coisas estranhas. Começou com pequenas discrepâncias. Eu contava 1 dúzia de pessoas entrando, mas apenas 11 saíam. A princípio, atribuí isso a um erro de contagem. Afinal, manter o controle no meio de risos e gritos não era uma tarefa fácil. No entanto, com o passar dos dias,
Os números simplesmente não batiam. 7 entravam, 6 saíam, 10 entravam, 8 saíam. Eu estava ficando louco? Algo estava errado e eu não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Numa tarde particularmente movimentada, uma garota loira chamou minha atenção ao se aproximar da casa de diversão. Ela parecia quase fora de lugar naquele ambiente infantil. Não poderia ter mais do que alguns anos a mais do que eu. Não sou um cara esquisito de forma alguma, mas não pude evitar de fixar os olhos nela por alguns segundos. Ela sorriu, me entregou seu ingresso e eu a direcionei para a atração. Depois que ela desapareceu na escuridão, voltei para minhas tarefas. O tempo passou e eu observei atentamente enquanto as pessoas entravam e saíam, às vezes me fazendo perguntas e tal. Admito que estava prestando um pouco mais de atenção aos visitantes naquela noite, pois queria ver a garota quando ela saísse, e talvez criar coragem para falar com ela. Logo percebi que grupos de pessoas que haviam entrado depois dela estavam começando a sair. Mais alguns minutos se passaram e comecei a ficar preocupado. Ela já deveria ter saído. Um pouco depois, decidi abandonar meu posto por alguns minutos e ir procurá-la. Entrei e tranquei a porta de entrada. Comecei a investigar, andando pelos quartos mal iluminados e corredores estreitos. Passei pela casa até encontrar algo que não havia notado durante minhas inspeções iniciais. Uma junção quase imperceptível na parede. Não sei bem o que eu esperava, mas pressionei a junção e ouvi um clique. Mexi mais um pouco e meu queixo quase caiu quando percebi que era uma porta secreta. Ela se abriu lentamente e havia um corredor totalmente escuro. Fiquei ali, parado em choque. O que diabos aquilo estava fazendo ali? Definitivamente eu teria uma longa conversa com meu chefe sobre isso. Caminhei pelo corredor com a lanterna do meu celular guiando o caminho. Não tive muito tempo para ficar nervoso, porque ainda estava muito chocado com toda a situação. Cheguei ao fim do corredor e encontrei outra porta. Abri e, para minha surpresa, era uma saída oculta que levava de volta ao terreno da festividade. Soltei um suspiro de alívio, pois essa descoberta provou que eu não estava ficando louco. Todas aquelas pessoas que eu não tinha notado saindo da atração provavelmente tinham encontrado essa porta por acidente e assumido que era o caminho correto para sair. Ao voltar pelo caminho de onde vim, não pude deixar de me sentir um pouco decepcionado por não ter a chance de falar com aquela garota. Não sei o que me deu, mas decidi continuar explorando a casa de diversão em vez de retornar ao meu posto. Acho que uma parte de mim queria apenas mais alguns minutos dessa pausa improvisada que eu estava tirando. Passei por mais alguns quartos e foi quando notei. Em uma das paredes havia outra junção, idêntica à primeira que eu tinha visto. Mexi com ela até ouvir um clique e a porta se abriu. Percebi imediatamente que essa era bem diferente. O cheiro pútrido foi a primeira coisa que notei. Mais preocupante, porém, era o fato de que não havia um corredor ali, mas uma escada que descia. Eu estava mais confuso do que qualquer outra coisa. Essa porta estava no térreo e me disseram especificamente que esse lugar não tinha porão. Debati comigo mesmo se devia descer, mas me senti péssimo com a possibilidade de que a garota pudesse estar lá embaixo. Então, contra minha vontade, comecei a descer. O cheiro só piorava à medida que eu descia na escuridão. Esperava encontrar um porão, mas o que encontrei foi muito, muito pior. Cheguei ao fundo e puxei a lanterna do meu celular. Fiquei congelado. Estava literalmente em um túnel que se estendia no breu. Não havia como aquilo fazer parte da casa acima. A parte racional do meu cérebro gritava para voltar, mas eu estava curioso. Avancei mais, tomando cuidado para não fazer barulho. As paredes estavam úmidas e o túnel era completamente silencioso. Enquanto eu olhava o lugar, a lanterna iluminou algo. Uma bolsa branca e brilhante estava no meio do corredor. A peguei, virando em minhas mãos. Parecia familiar e então me dei conta.
Era a bolsa daquela garota. Eu tinha certeza disso. Comecei a entrar em pânico. Ela estava realmente lá embaixo? Duvidava que alguém racional encontrasse esse túnel e não voltasse, mas a prova estava literalmente em minhas mãos. Minha mente começou a pensar em 1 milhão de coisas. Ela estava machucada, perdida. Eu não me sentia mais seguro, mas já estava envolvido demais. Gritei no túnel chamando pela garota. Esperei e não ouvi nada. Estava prestes a gritar novamente quando ouvi o som de passos rápidos pelos túneis. Meu primeiro instinto foi correr. Eu tinha todos os motivos para acreditar que quem estava correndo em minha direção tinha alguma intenção ruim. Virei e corri de volta para a escada. Estava na metade do caminho quando ouvi uma voz de garota, a voz dela. Ela ofegou pedindo ajuda, segurando como se estivesse com dor. Gritei para ela subir, mas ela insistiu que eu a seguisse de volta para a escuridão por algum motivo. Disse que não havia chance de fazer isso e basicamente a forcei a subir a escada. Chegamos ao topo e eu bati a porta. Perguntei como diabos ela tinha acabado lá embaixo e ela não conseguia me dar uma resposta direta. Continuava dizendo que não lembrava como aconteceu, apenas que de repente percebeu que estava no subsolo. Disse que começou a ouvir coisas se movendo no breu e que havia vozes chamando por ela. Eu não sabia como processar isso. Perguntei se alguém a tinha guiado até lá e ela disse que não lembrava. A coisa mais estranha sobre a história dela era que ela me olhava com um olhar vazio que realmente me assustou. Basicamente, a interroguei sobre por que ela me disse para ficar lá embaixo, mas ela não respondeu. Já tinha tido o suficiente. Queria me afastar o máximo possível dessa pessoa. Chamei a polícia, mas ela optou por ir embora antes que eles chegassem. Nunca mais a vi. A polícia investigou e o que encontraram foi realmente insano. Aparentemente, essa casa tinha sido algum tipo de esconderijo durante a lei seca na década de 20. Como tal, tinha um monte de passagens secretas que levavam a uma seção dos túneis subterrâneos da lei seca que ainda não tinham sido descobertos. O proprietário afirmou que não tinha ideia sobre a história da casa, mas eu não acredito. Pedi demissão e fui o mais longe possível daquele lugar. Ainda tenho muitas perguntas. O proprietário sabia sobre isso? Aquela garota foi sequestrada? Alguém a tinha derrubado e levado para lá ou algo assim? Ela fazia parte de tudo isso? Sinto que há várias explicações para o que aconteceu, mas todas são igualmente aterrorizantes. No início da primavera, eu estava acampando nas florestas a 4 horas ao norte de onde moro. Havia um pequeno lago para o qual eu costumava ir com frequência. Não era um lugar muito conhecido, então era sempre um refúgio tranquilo quando eu ia. No primeiro dia, quando cheguei e montei tudo, não havia ninguém mais lá. O lago não era muito grande e era rodeado por uma área gramada e por florestas, então eu conseguia ver praticamente todo o entorno. Pouco tempo depois de chegar, vi um homem sair da floresta do outro lado e montar uma barraca. Ele parecia um campista comum e estava mantendo-se sozinho no início. Antes do pôr do sol, no entanto, o vi vindo ao redor do lago em direção ao meu acampamento. Ele não parava de sorrir e se apresentou como William. Disse que não tinha certeza se eu o vi montar acampamento, mas ele me viu do outro lado e só queria dizer oi, já que estávamos os dois no meio do nada em um lago que geralmente fica vazio. Conversamos por um tempo e ele realmente era bem legal. William tinha 26 anos, mais ou menos a mesma idade que eu, e ambos gostávamos deste lugar para acampar por ser isolado. Depois de conversar por 30 minutos, ele voltou para o outro lado quando o sol estava se pondo. Não aconteceu muita coisa naquela noite, mas de manhã acabamos conversando e passando o dia juntos. Ele compartilhou 6 cervejas comigo e nos sentamos tendo algumas conversas boas.
Quando voltamos para nossas barracas no final do dia, eu estava sentado ao lado da minha pequena fogueira e estava realmente feliz por ter conhecido uma pessoa da hora. Ele parecia o companheiro perfeito para acampar talvez em outra ocasião. Quando ficou mais tarde, comecei a apagar o fogo e me preparar para dormir. Então vi William andando ao redor do lago. Sua fogueira já tinha se apagado há um tempo, então achei que ele já estivesse dormindo na barraca, mas aparentemente não. Ele caminhou até a minha fogueira e imediatamente algo estava diferente nele. "Ei, está tudo bem, cara?" eu perguntei. Ele sorriu e de repente voltou a ser como antes, e disse que veio me perguntar se eu queria ver um lugar legal que ele encontrou, que tinha uma ótima vista. Eu disse que era meio tarde para sair, mas ele garantiu que a vista era ótima porque estava escuro. O jeito como ele estava elogiando o lugar me fez sentir que eu não podia recusar. E qual seria o ponto de acampar nas florestas se eu recusasse boas vistas? Levantei-me e o segui para o outro lado do lago, depois o segui através da floresta. Não havia um caminho ou algo assim, então rapidamente percebi que qualquer que fosse o lugar, William deveria conhecê-lo muito bem para saber o caminho exato sem se perder, especialmente no escuro. Andamos por uns 15 minutos antes dele começar a desacelerar. Ele apontou à frente e sorriu como se aquele fosse o lugar, mas quando andei na frente dele e olhei, havia uma pequena estrutura. Era um antigo trailer que parecia abandonado e estava tudo estragado. Musgo crescia por toda parte e buracos de ferrugem cobriam as laterais. Virei-me para William perguntando o que era aquilo, e seu rosto agora estava frio e vazio. Ele parecia uma pessoa diferente. "O que é isso?" Ele não respondeu. Tendo quase certeza que me meti em merda, comecei a olhar freneticamente ao redor e foi quando ouvi a porta de metal enferrujada se abrir. Só vi por um segundo alguém sair antes que eu começasse a correr. Eu podia ouvir tanto William quanto a outra pessoa seguindo de perto, mas usei todas as minhas forças para continuar correndo até perdê-los. Naquele ponto, eu tinha corrido tanto na floresta que não tinha ideia de onde estava. Continuei andando e mantendo os olhos nas árvores até o sol nascer. Quando encontrei o caminho de volta ao lago, vi da linha das árvores que todo o meu equipamento de acampamento tinha sumido. Parecia que eu nunca estive lá. Fiquei escondido e voltei para a trilha, conseguindo voltar ao meu carro. Fiz um boletim de ocorrência com a polícia local, mas eles nunca mencionaram encontrar nada. Acho que nem procuraram, para ser honesto. Pensar no que estava planejado para mim naquela noite é horrível. Mas graças a Deus consegui fugir daquelas pessoas. Isso aconteceu em julho do ano passado. Minha casa estava com problemas grandes e fiquei sem energia por vários dias enquanto fazia reparos. Eu trabalhava de casa, então isso foi um problema sério, e no fim, tive que alugar um Airbnb para ficar por alguns dias até a energia ser restaurada. Eu não moro em uma cidade grande, então não havia muitas opções de Airbnbs perto de mim. O mais próximo, com um preço razoável, ficava a cerca de 50 minutos de carro da minha casa. Era numa área ainda menor e mais isolada da cidade, frequentemente referida como uma das piores regiões para se viver. Mas eu só ficaria por alguns dias, então a economia valia a pena, pelo menos pensei. Quando cheguei, fui direto para dentro e basicamente direto para a cama, exausto com tudo o que estava acontecendo com a minha casa. De manhã levantei cedo e comecei a montar meu notebook e espaço de trabalho. Pouco antes de começar a trabalhar, houve uma batida na porta. Eu fiquei em dúvida se deveria abrir porque nem era minha casa, mas achando que poderia ser o proprietário ou algo assim, fui ver quem era. Na varanda havia um homem, talvez com 30 anos e coberto de tatuagens.
Ele não parecia o dono ou mesmo um vendedor. Sem saber por que ele estava lá e sem realmente querer saber, decidi deixar para lá. Afastei-me da porta e voltei para a mesa, terminando de me preparar e começando a trabalhar. Tive algumas reuniões e muito trabalho para recuperar do tempo ausente nos últimos dias. Acho que não saí da mesa até às 20 horas, e mesmo assim estava considerando voltar ao trabalho depois de sair para buscar o jantar. Só que alguns minutos depois de voltar e começar a comer, outra batida veio da porta. Levantei-me imediatamente e fui ver quem era, e não fiquei surpreso ao ver que era o mesmo homem de antes. Mas o que ele poderia querer de mim tão tarde da noite? Eu estava mais irritado do que preocupado, mas novamente apenas me afastei da porta e voltei a comer meu jantar. Depois de 30 minutos, por volta das 22 horas, decidi trabalhar por pelo menos mais 1 hora. Estava cansado, mas o trabalho precisava ser feito e adiar para o dia seguinte só me deixaria mais estressado. Coloquei meus fones de ouvido e tentei me concentrar por mais 1 hora. Consegui fazer muita coisa e, uma vez satisfeito, finalmente fechei o notebook para dormir. Não tinha percebido o quão escuro tinha ficado. Acho que a tela do meu notebook era a única luz que eu tinha acesa. Fui até a frente e acendi a luz, e um calafrio correu instantaneamente por mim. No corredor da frente havia pegadas fracas, mas inconfundíveis. Olhando ao redor, elas estavam por toda parte, indo até atrás da mesa onde eu estava trabalhando. As segui, devagar até a porta dos fundos que estava entreaberta. Nem sei descrever o que senti. Era puro horror e apenas momentos depois, passos começaram a descer as escadas. Eram lentos e cuidadosos, mas quando chegaram ao fundo, um homem espiou no corredor e olhou diretamente para mim. Era o mesmo homem, facilmente reconhecível com todas as tatuagens e tudo mais, e ele parecia surpreso em me ver andando por aí, mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seu rosto não tinha emoções além de irritação e raiva. Eu ia tentar dizer algo, mas nenhuma palavra saiu, e com meu coração disparado no peito, me virei e corri pela porta dos fundos. Corri pelo quintal e entrei em algumas árvores atrás das casas. Sentei-me atrás de uma árvore e tirei meu telefone, começando a discar para a polícia, mas rapidamente desliguei quando ouvi passos correndo em minha direção. Não esperava que ele me seguisse, mas felizmente ele passou sem me ver e continuou a correr no meio da floresta. Uma vez em contato com a polícia, voltei ao Airbnb e esperei por eles. Dei uma descrição detalhada do homem e eles o encontraram no dia seguinte. Foi confirmado que era ele pelas tatuagens que notei, e ele havia invadido várias casas nos dias anteriores, fazendo coisas horríveis com quem morava nelas. Coisas que prefiro não mencionar, mas que todos devem imaginar. Não sei o que ele planejava fazer comigo, mas posso descansar tranquilo sabendo que ele não poderá fazer nada mais. Olá, meu nome é Ramon e venho compartilhar algo incrível e até certo ponto assustador que aconteceu comigo e com minha esposa há quase 15 anos atrás. Naquela noite, estávamos viajando para Cerquilho, a cidade natal dela. Íamos visitar a família dela durante as férias da Semana Santa e era a primeira vez que viajávamos de noite pela estrada, pois tínhamos nos atrasado devido a alguns compromissos de trabalho meus naquela época. Já na estrada de terra, minha esposa estava dormindo e eu ouvia música enquanto dirigia. De repente, vi à minha frente um senhor andando de bicicleta na beira da pista. O que chamou minha atenção foi que ele tinha um carrinho amarrado atrás da bicicleta e nesse carrinho estava uma menina pequena, de cerca de 4 anos. Fiquei tão surpreso que acordei minha esposa para que ela visse. Ela ficou tão impressionada quanto eu, pois era muito perigoso aquele senhor levar uma criança amarrada em uma bicicleta na beira da estrada e àquela hora da noite. Foi algo que nos chamou muito a atenção
e até certo ponto indignou minha esposa. Ela me pediu que diminuísse a velocidade e não perdesse o senhor de vista, pois estava muito preocupada com a segurança da menina. Assim seguimos algum tempo atrás desse senhor, que já parecia bem idoso. A menina estava de costas para nós, então nunca conseguimos ver seu rostinho. Ela estava apenas sentada, sem se mover, e o senhor também nunca olhou para trás. De repente vimos que o senhor virou em um caminho que adentrava o mato, mas o que achamos estranho foi que não havia nenhuma luz ou qualquer indicação de que houvesse pessoas ou casas naquela direção, apenas mato. Ficamos preocupados com a menina e minha esposa me pediu que parasse o carro, pois queria ver para onde o senhor estava indo com aquela criança. Quando estacionei, minha esposa desceu quase imediatamente. Eu desci correndo atrás dela, pois temia pela sua segurança, e a primeira coisa que vimos foi o senhor pegando algumas flores do carrinho, mas a menina já não estava mais lá. Minha esposa caminhou até onde o homem estava, e quando ele percebeu nossa presença, ficou assustado. Minha mulher perguntou onde estava a menina, e o senhor nos olhou surpreso, sem saber do que estávamos falando. Ele perguntou: "Que menina?" Minha esposa respondeu: "A que estava sentada nesse carrinho. Seguimos você todo o tempo preocupados com a segurança dela." Novamente ela perguntou para onde ela tinha ido, e o senhor tirou o chapéu e começou a chorar. Ele pediu que nos aproximássemos. Me senti confiante, pois se tratava de um homem idoso, aparentemente inofensivo, com a aparência de um avô muito magro. Então, me aproximei à frente da minha esposa, e ele apontou para o chão, onde havia uma pequena cruz. "Minha neta, Alice. Ela faleceu nesse trecho no ano passado, em um acidente junto com a mãe dela, e eu venho trazer flores todos os meses", ele nos disse. Minha esposa e eu estávamos impressionados. Ao ler o que estava escrito na cruz, percebemos que se tratava de fato de uma menina de apenas 4 anos. O avô nos disse que o carrinho que ele estava puxando com a bicicleta foi comprado para ela, pois gostava de passear com ele. "Se vocês viram uma menina pequena, essa é minha Alice, que sempre vem comigo o tempo todo", comentou o senhor. Minha esposa não conseguiu segurar as lágrimas, deu um abraço no senhor e oferecemos carona até a casa dele, pois ele já parecia muito cansado. Ele aceitou e colocamos a bicicleta na parte de trás. Já em sua humilde casa, ele nos mostrou uma foto da menina e, embora só tivéssemos visto ela de costas, pudemos reconhecer que era de fato a mesma menina que vimos no carrinho. Sei que é algo muito difícil de acreditar, e se não tivéssemos vivido essa experiência, talvez não acreditaríamos. Mas quando você vive essas coisas, não há nada que possa fazer para evitá-las. Ouvi essa história de um amigo próximo. Ele é um ávido montanhista e adora a vida ao ar livre, e muitas vezes vamos escalar montanhas e acampar juntos. Vou mudar para a primeira pessoa e contar a experiência dele como se fosse minha. Eu queria escalar uma montanha na minha região em um grupo de 5 pessoas. Pesquisamos a subida e calculamos que levaria 3 dias e 2 noites para chegar ao cume e descer novamente. O primeiro dia de escalada foi difícil. A temperatura estava abaixo de 0 e o terreno era muito rochoso. Acabamos gastando muita energia. Escureceu às 16 horas, dificultando o progresso, mas continuamos e conseguimos montar o acampamento base e armar nossas tendas. Chegamos a uma área plana que parecia um campo coberto de neve fresca, cobrindo tudo, e tudo o que podíamos ver era preto e branco, o céu sendo preto e o chão branco de neve. Não demorou muito para eu adormecer, apesar de estar tremendo no meu saco de dormir. No entanto, acordei no meio da noite e ouvi uma voz do lado de fora da minha tenda. Estava sonolento e quase pensei que já era de manhã, mas não conseguia ver nenhuma luz. Pensei que poderia ser apenas uma das pessoas com quem eu estava caminhando.
Fiquei deitado, estático no escuro, tentando voltar a dormir e então ouvi a voz novamente. Ei, ei. Fiquei confuso naquele momento porque, para mim, aquela voz não parecia pertencer a ninguém do nosso grupo e havia outra coisa esquisita. A voz parecia vir da direção de onde havíamos subido. A voz vinha da descida, se é que você me entende. Olhei para o relógio e eram mais de 2 horas da manhã. Imaginei se alguém poderia estar ferido, talvez outro montanhista. Então acordei todo o nosso grupo. Acendemos nossas lanternas e chamamos na direção de onde ouvimos a voz. Alguém aí? Você está machucado? Chamamos, mas a única resposta que recebemos foi o uivo do vento soprando pelas árvores e o som suave da neve caindo. Era como se no momento em que eu chamasse, a voz tivesse parado. Não ouvi novamente naquela noite, mas isso ficou na minha mente e dormi muito levemente, como se um nó de preocupação sempre apertasse meu estômago. Era estranho, mas tínhamos que seguir em frente. Eu supus que devia estar ouvindo coisas. Você pode ouvir todos os tipos de ruídos estranhos na natureza. Poderia ter sido qualquer coisa. Bem, era isso que eu pensava na época. Era o que eu tentava me convencer. No entanto, sabia no fundo que soava humano demais para eu confundir com um animal. No dia seguinte, continuamos nossa escalada e cobrimos uma grande distância. Cruzamos vários picos e armamos nossas tendas novamente quando o sol começou a se pôr. Estávamos em uma posição ideal para apontar para o cume pela manhã. Preparei-me para dormir, esperando pegar algumas horas extras que perdi na noite anterior. Acabei acordando de novo, porém. Desta vez foi porque precisava urinar. Levantei e saí da tenda no frio congelante para encontrar um lugar para me aliviar. Estava totalmente escuro, mas o manto de neve permitia pelo menos ver onde eu estava indo. A lua estava quase cheia e estava saindo de trás do cume de uma montanha. Parei para olhar e foi então que notei algo. Fiz o meu melhor para dar uma boa olhada, mas era difícil. A neve estava obscurecendo minha visão, mas havia definitivamente algo. Parecia que havia uma luz piscando à distância, talvez a luz de uma lanterna ou de uma fogueira. Decidi chamar e gritei: "Ei!" A luz então desapareceu como se em reação, mas então algo diferente ocorreu. Ouvi vozes vindo daquela direção. O chamado foi carregado pelo vento. "Ei, ei!" gritei de volta. "Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Tem alguém aí?" Fiz isso porque parecia a mesma voz que ouvi na noite anterior. No entanto, nunca me respondeu. Não podia considerar isso uma coincidência a mais. Tudo o que podia fazer era voltar para minha tenda e voltar para o saco de dormir. Algo estava tentando me chamar. Sei que estava. Estava tentando me separar do meu grupo. As montanhas são assustadoras, mas felizmente nada mais aconteceu. Subimos ao cume e descemos sem maiores problemas. Enquanto estava lá em cima, procurei por sinais de fogueiras ou lanternas, mas não encontrei nada. Fico me perguntando o que estava me chamando e o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido em busca do dono daquela voz.